não está todos os poemas que o Gregório escreveu, tá? Ele escreveu muito mais. Eu mesmo tenho, acho que 6 volumes da poesia do Gregório, mais ou menos. Então, o professor, na década de, acho que 70, ele teve um trabalho, né? Ele fez um projeto sobre a poesia do Gregório, e aí ele teve o trabalho, obviamente, visando a questão da publicação, né? A questão do editorial, óbvio, né? E o Gregório é um autor canônico para a literatura brasileira, né? Está em domínio público, então qualquer um pode fazer uma antologia de poemas escolhidos e publicar, né? Qualquer editora. Então, muito sabiamente, ele fez essa edição que, anteriormente, eu tenho até a edição que ele, uma das primeiras, essa edição era publicada pela editora Cultrix, né? E agora está nas mãos da Companhia das Letras, tá? E isso tem uma explicação, não desprezando ou menosprezando o Gregório de Matos, claro que não, porque ele é grandioso, né? Mas ele está na lista por conta do teor crítico, né? Da vertente crítica dele, que é muito forte. Ele é chamado de Boca do Inferno, mas ele está na lista porque o livro hoje pertence à Companhia das Letras. E grande parte da maioria dos livros que estão na lista da FUVEST pertence à Companhia das Letras, tá? E a Companhia das Letras, uma das donas da companhia é a professora Lilian Schwartz, tá? Que é da área de História, né? Então, não é à toa que a lista da FUVEST, né, a maioria dos livros é da companhia e os autores que estão ali, né, fazem parte do arcabouço da companhia, por conta de venda, né? Uma vez estando ali na lista da FUVEST, você vende pra caramba, tá? Então, assim, o livro está lá, ele divide, que eu quero falar um pouquinho, né, antes da gente entrar nas análises dos primeiros poemas, e ele mesmo fala dessa divisão, ele divide a poesia do Gregório em 3 fases. Então, o que a gente tem que saber? Né? O que a gente tem que nunca perder de vista? Primeiro, o Gregório de Matos, ele é barroco. Ele está dentro de um contexto barroco. Então, eu não posso perder de vista o meu contexto histórico. Esse contexto histórico, obviamente, é um contexto histórico europeu, onde se desenrolava a reforma protestante e a contra-reforma, tá? E em termos de Brasil, já no século XVII, esse contexto histórico se dá, sobretudo, num primeiro momento, que é o tônus da poesia gregoriana, da poesia do Boca do Inferno, a questão da exploração do açúcar. Então, você tem ali uma questão que envolve a relação entre colônia e metrópole e a exploração que a colônia faz sobre a cidade da Bahia, tá? Isso é um elemento. E, no segundo momento, um barroco que vai se estender, né, vai ultrapassar as fronteiras do Nordeste e vai se estender até Minas Gerais, né, com a descoberta do ouro. Na verdade, o barroco no Brasil, ele é forte em 3 espaços. O barroco brasileiro, ele é forte em 3 espaços. Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Minas Gerais já no final, tá? Do ponto de vista literário,
né, dos poemas, que é o que nos interessa, o espaço principal é Bahia, tá? O barroco mineiro, você já não tem tantos poetas, ele vai ser mais característico na escultura, né, na pintura dos afrescos, né, já vai ter um tom mais religioso, né, com Aleijadinho, etc. O Gregório tem um tom religioso também, mas o grande lance do Gregório é a questão satírica, tá? E o que o Wisnik faz? Essa divisão ela é dada pelo Wisnik, que está nesse artigo, tá? Então, se você pegar o Bose, o professor Alfredo Bose, que também é da USP, o Bose propõe uma outra divisão. Se você pegar qualquer outro manual de literatura brasileira, você pode encontrar outra divisão. Essa divisão é a proposta pelo Wisnik e é essa divisão que você vai seguir, porque é essa divisão que está na lista. Então, as questões que a FUVEST forem formular, elas estarão com base na divisão proposta pelo José Miguel Wisnik. Tá? E qual é a divisão que ele propõe? Ele divide a obra do Gregório em 3 partes, tá? Que, na verdade, ocorreram concomitantemente, né, ao longo da vida do Gregório de Matos. O Gregório, como você já sabe, ele teve uma vida bastante conturbada, né, fez direito em Portugal, lá começou a criticar a política portuguesa, aí voltou para o Brasil, não tinha papas na língua, foi mandado para Angola. Em Angola ele começou a falar mal, né, dos governantes de Angola. Aí ele voltou para o Brasil, continuou falando mal dos governantes daqui e teve como resultado, no final da sua vida, o exílio para Pernambuco. Ele foi exilado para Pernambuco, né, e foi proibido de voltar à cidade de Salvador. Tá? Além disso, teve um momento na vida do Gregório de Matos que ele foi obrigado a atuar como clérigo, sem vocação, né, como padre, exercer funções eclesiásticas, sem ter vocação para isso. E exercendo funções eclesiásticas, ele viu a putaria que era dentro da igreja, né, a hipocrisia dentro da igreja. E aí ele vai escrever também a poesia religiosa. Como que o Gregório ele pode aparecer na prova? Acredito eu, assim, pelo que eu tenho visto, ele pode aparecer neste ano de 2 maneiras. Na primeira fase, ele pode aparecer, sobretudo, por meio da poesia satírica. Ponto. Poesia satírica. Tá? Na segunda fase, pode aparecer poesia religiosa, porque a tendência da segunda fase é estabelecer comparações, né? E o único romance, né, ou romance com um tom mais religioso, com a questão religiosa, sobre a hipocrisia religiosa, é a Relíquia. Então, muito cuidado, porque na segunda fase Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu caí, eu fui chutado, não sei. Estão me ouvindo? Então, né? Tá tudo normal, Manu.
Então, assim, sobretudo porque o Gregório de Matos, ele apresenta um olhar crítico para com Portugal, né, para com a coroa portuguesa. E o Eça de Queiroz também vai apresentar um olhar crítico para com Portugal, né, vai fazer uma denúncia à questão religiosa. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Um outro elemento importante é que nós temos que considerar o Gregório como um poeta que produziu uma poesia engajada, mesmo de denúncia social, né? Um poeta que faz uso da palavra como instrumento de denúncia política, social e econômica, mesmo que nós não tenhamos literatura brasileira. Isso é importante, tá? O que nós temos na época do Gregório, eu já falei disso, é literatura do Brasil, são textos literários sobre o Brasil, e o Gregório entra nesse balaio, tá? Só vamos ter literatura brasileira a partir de 1836, oficialmente, quando como é que é o nome dele? Gonçalves de Magalhães publicar um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades e a revista Niterói. Oficialmente, que é quando o romantismo começa no Brasil em 1836. Mas o espírito romântico chega em 1808. Mas é importante ressaltar que já no século XVII a gente já tinha um escritor, né, da terra Brasilis, né, da cidade da Bahia, que produzia uma literatura engajada. Então, pode aparecer uma pergunta, né, se a poesia do Gregório de Matos é uma poesia engajada, é uma poesia, por exemplo, que tem a mesma função que uma poesia do Drummond, ou uma poesia que tem a mesma função da segunda geração modernista, ou uma poesia, por exemplo, que dialoga com a poesia do Castro Alves, por exemplo, né, que fala do navio negreiro. Sim, é uma poesia engajada. Apesar de nós não termos, né, no período, no contexto histórico do Gregório de Matos, um Estado nacional, apesar de nós não termos, na época do Gregório de Matos, um público leitor. Um outro elemento importante é a publicação. A primeira vez que é publicado o Gregório de Matos é a segunda metade do século XIX, já num contexto romântico, que aí o Brasil já era nação, você já tinha um público leitor. Isso significa que o Gregório, à sua época, não escreveu para ninguém, né, teoricamente, assim, de maneira mais crassa, de maneira mais literal, né? Ele não teve leitores, né? Os leitores do Gregório são, na verdade, o objeto que ele criticava, né? O próprio objeto que ele fazia a crítica, né? Os corruptos, né? Os clérigos, né? Os brichotes da cidade da Bahia. Como que o Wisnik divide a obra do Gregório? Tá? Então, ele divide em 3 tipos de poesia. Tá? Não vamos chamar de fase, porque fase pressupõe uma mudança de estilo, fase pressupõe uma mudança de tom, né? Uma mudança de olhar. Machado de Assis, por exemplo, eu posso chamar de fase, né? O Machado tem a primeira fase e a segunda fase, né? O Machado de Assis da primeira fase, ele tem um tom mais romântico. O Machado da segunda fase, ele já é realista. E dentro da segunda fase, ele ainda vai mudar ainda, ele vai se metamorfosear, tá? Mas esse tom de fase, tá? Não cabe para o Gregório, mas cabe para o romantismo, por exemplo. Primeira fase romântica, fase indianista, né? Cor local, né? Segunda fase, mal do século, byroniana, ultrarromântica,
né? E terceira fase, condoreira. Aí dá certinho o termo fase, porque você tem uma mudança. Mas, por Gregório, a gente não vai chamar, nem o Wisnik faz isso, chama de fase, porque o tom crítico do Gregório permanece, né, nos 3 tipos de poesia que ele escreve, né? O que o Wisnik fez, na verdade, foi pegar todo o arsenal poético do Gregório de Matos, né, e dividir por temas, tá? Mas o tom crítico, o tom voraz, o tom visceral, o tom impertinente, o tom sem papas na língua, que não tinha medo de nada nem de ninguém, permanece nos 3 tipos de poesia. Então, o que ele fez? Né, do arsenal poético do Gregório, que é gigantesco, né, ele nomeou esse tipo de poesia é poesia de circunstância, né? Esse tipo de poesia é poesia amorosa e esse tipo de poesia é poesia religiosa. Então, a gente vai trabalhar com a definição do Wisnik, que é a definição que está aqui. Tá? Por isso que agora a gente deixou a apostila e veio para a obra. Tá? Mesmo assim, dentro dessa definição, tem subdivisões, né? Tem subtemas. Tá? Então, vamos começar pela poesia de circunstância, tá? Cujo tema é a sátira. Tá? O que o Gregório vai satirizar? O meio social o qual ele pertencia, o Recôncavo Baiano, tá? A cidade da Bahia. Qual é a proposta da poesia satírica? Fazer uma crítica social, política e econômica da cidade da Bahia, né, de Salvador, daquela região ali do Recôncavo Baiano. Quando eu falo crítica, você pode trocar o termo crítica por denúncia social. Então, na poesia satírica, ou na chamada de poesia de circunstância, ele vai fazer uma crítica social à cidade da Bahia. O que é importante você memorizar? Porque na segunda fase, eles podem perguntar, segundo o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, José Wisnik propõe uma divisão temática da obra do Boca do Inferno. Que divisão é essa? E o que cada uma postula? Aí você tem que saber. Wisnik ele propõe 3. Poesia satírica, poesia amorosa e poesia religiosa. A poesia satírica ou de circunstância busca fazer uma crítica ao meio social e vai aparecer dentro da poesia satírica de circunstância um tipo de poesia que ele chama de poesia encomástica. Eu até anotei aqui que eu não sei falar o nome direito. Encomástica. O que é encomástica? É uma poesia laudatória, de louvor. Só que você não vá pensar que esse louvor é um louvor ao pé da letra. É um louvor irônico. É um louvor debochado, né? É um louvor repleto de ironia. Imagine o Gregório louvar alguém, ele chamando de boca do inferno, ele vai falar mal de alguém, né? Então, dentro da poesia de circunstância, e por que de circunstância?
Porque o Gregório ele vai criticar situações prosaicas do recôncavo baiano. Ou seja, ele vai criticar situações cotidianas da cidade da Bahia. Por isso que é de circunstância. Então, por exemplo, a ida ao mercado repleto de mestiços e negros, por exemplo, o comércio com o açúcar, é uma medida provisória que foi baixada pelo governador da Bahia, né? Ele vai criticar o dia a dia social da sociedade da Bahia. Por isso que é chamado de circunstância. Tá? Então, a gente vai começar a fazer a leitura né, de alguns poemas satíricos de circunstância. Depois a gente vai para a amorosa e finaliza com a religiosa. Então, qual é o primeiro poema que a gente vai ler? O poema mais conhecido do Gregório de Matos. Tá? O poema mais famoso, que já foi musicado pelo Caetano, que sempre aparece nos vestibulares aí das federais, que é Triste Bahia. E eu vou... Como é que eu faço para... Compartilhar a tela, Prof? Como que eu faço? Eu vou aonde? Prof, tem uma opção lá embaixo, na barrinha Share Screen. É um negócio verdinho, se aparecer para você. Só é clicar nele. Tá. Aí eu faço o quê? Multi-participantes podem... Né? É isso? É isso? Dê, você ajuda ele. Vixe, tá escrito o quê, Manu? Um participante pode share ou vários participantes podem share simultaneamente. Acho que é isso, Não, né? eu acho que é o 1, então. É porque o segundo todo mundo vai compartilhar, não? É só clicar no botão, Manu. Isso é como uma subdivisão. Clica no botãozinho verde, que aí já compartilha. Ah, tá. Foi. Então, peraí. Não sei se consegui me explicar, porque eu também sou a vovó da tecnologia, né? Eu sou Chong. Foi, prof. Foi? Foi. Tá. Sim. O primeiro poema está aí na página 44, que eu falei. Tá? É Cidade da Bahia. Ok? Estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Tá. Então, agora eu vou partir para a análise do poema. Eu vou fazer a leitura do poema e logo a seguir eu vou analisar. Então, o que nós temos aqui no primeiro momento? Nós temos um soneto. Ó, 2 quartetos, tá? E 2 tercetos. Beleza. Tá? Esse poema, o Gregório nomeou. Né? Ele é dedicado à cidade da Bahia. Tá. O que a gente tem sempre que observar na leitura dos poemas? Para que você não precise fazer uma análise de todos os poemas. Então, item número 1, o contexto histórico. Europa, Brasil. Item número 2, se o poema ele tem o projeto literário da escola a qual ele pertence. No caso, barroco. Projeto literário, tentativa de fundir elementos que são contrários. Então, se o poema mostra isso. Terceiro elemento, a presença do cultismo, que é o jogo de palavras,
que vai se dar por meio das figuras de linguagem. O poema tem antíteses, o poema tem paradoxos, o poema tem prosopopeias, o poema tem hipérboles, o poema tem metáforas. A linguagem, o vocabulário do poema é hermético, é um vocabulário precioso. Esse é o terceiro item. E o quarto item é o conceptismo, é a construção argumentativa. E nesse poema vai ficar claro na medida em que o Gregório de Matos vai realizar uma fusão entre ele e a cidade da Bahia. E não apenas ele vai fundir ele e a cidade da Bahia. Ele vai fundir ele, poeta, com a cidade da Bahia e vai construir uma argumentação sobre como a Bahia era no passado e, de maneira análoga, como ele era e como a Bahia está no presente e, de maneira análoga, como ele está no presente. Isso tudo ele vai fazer no primeiro terceto. Depois, ele vai explicar, através de argumento, quais foram os fatores, no caso são fatores históricos, que promoveram essa modificação, né? Essa mudança. Porque nem ele, nem a Bahia são os mesmos. Ele e a cidade da Bahia, né, esse epíteto, ele e a cidade da Bahia modificaram. Então, no segundo quarteto e no terceiro e no primeiro terceto, ele vai explicar o que provocou essa mudança. E aí ele vai finalizar o soneto com um desejo, né? Com uma vontade, com um sonho. E nesse desejo, você consegue identificar um tom melancólico, né? Um tom saudosista. Só que nesse processo inteiro, o que a gente precisa identificar? A construção argumentativa, que é justamente o conceptismo, a presença das figuras de linguagem, que é o cultismo, o contexto histórico, que vai estar ligado ao barroco, a tentativa de unir ideias contrárias, né, que é o projeto literário, e que vai aparecer também no finalzinho. Tá? Então, a gente vai analisar com calma. Então, primeiro eu vou ler o poema, rapidinho, sou um péssimo leitor de poesia. Tá? Depois a gente analisa, que eu quero que vocês percebam isso. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram anotar o que vocês precisam identificar nos poemas? Professor, você poderia repetir as 4 características, por favor? Posso repetir. Se você anotar essas 4 características, você usa essas 4 características para tudo. Então, qualquer poema do Gregório que bater na sua mão, você pensa nessas 4 características. Tá? E aí você não precisa ler, né, todos os poemas do livro, a não ser que você esteja fazendo um curso sobre a poesia do Gregório de Matos, né, um curso de 2 meses, onde nós vamos ler a obra inteira e vamos analisar
poema por poema. E real, nem no curso de letras a gente faz isso. Quais são as 4 características? O primeiro elemento que você vai verificar, que você vai identificar, é o elemento do contexto histórico. Então, você vai ficar atento. O contexto histórico aparece no poema, e quando eu falo em contexto histórico, eu estou falando do contexto histórico europeu, né? Reforma contra reforma, o que está ligado ao barroco, e provavelmente, que é o que eles vão pedir através de uma questão interdisciplinar com a disciplina de história, o contexto histórico brasileiro, que é a questão do Brasil colônia, a relação entre a colônia portuguesa, a colônia brasileira e a metrópole portuguesa. O primeiro elemento é o contexto histórico. Por que o contexto histórico, David, é importante? Porque no primeiro dia pode aparecer uma questão conjugada com a disciplina de história, sobre a questão da exploração do açúcar, a relação da presença do negro, do escravo, a questão da corrupção, pode aparecer, tá? Uma questão interdisciplinar com a disciplina de história. Então, o primeiro item é o contexto histórico. O segundo item que você vai observar é o projeto literário, tá? Então, se ele é barroco, ele vai ter o projeto literário ali. Qual é o projeto literário do barroco? A tentativa de fundir, de unir elementos que são contrários, né? Como a poesia é satírica, esses elementos contrários, eles não serão elementos religiosos, mas serão elementos sociais, materiais, né? A riqueza, a pobreza, né? A miséria, né? E a riqueza, né? Pobre e rico, né? São elementos materiais ligados à questão material. A corrupção e a justiça, né? Vai aparecer isso. O terceiro elemento, e aí são elementos mais formais, seria a presença do cultismo, as escolhas lexicais que o Gregório realiza, né? Se o poema, ao criar uma teia argumentativa, e ele vai precisar fazer isso, quais são as figuras de linguagem que ele utilizou? O cultismo, tá? Então, as metáforas, as hipérboles, as prosopopeias, principalmente as antíteses e os paradoxos, tá? E o quarto elemento, na verdade, a construção argumentativa. Na verdade, você inverte, né? É a construção argumentativa primeiro, que é o jogo de ideias, e o cultismo, que é o jogo de palavras, né? O cultismo, na verdade, as figuras de linguagem são as ferramentas que o poeta vai utilizar para construir as estratégias argumentativas. Então, contexto histórico, projeto literário, conceptismo e cultismo. São 4 elementos. Tá? Mas qual informação? Essa poesia do Gregório, que tipo de poesia? É satírica, é lírica, né, amorosa, ou é religiosa? Então, são essas informações. Então, na sua prova, quando você abrir o caderno de questão, tem Gregório de Matos,
a primeira coisa que você vai fazer é colocar ela na caixinha, né, no tipo de caixinha que essa poesia pertence. Você lê a poesia, não, beleza, essa poesia é religiosa. Ponto. Essa poesia, ela é amorosa. Essa poesia, ela é satírica ou de circunstância. Tá? Essa daqui que a gente está lendo, que eu vou ler, a gente vai classificar. Tá? E depois a gente vai fazer todo esse movimento. Tudo bem? Posso continuar? Sim, desculpa aí, professor, fazer eu repetir tudo. Não, imagina, é ótimo, David. É ótimo. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então, primeira coisa, é poesia satírica, é poesia amorosa ou é poesia religiosa? Seria satírica? Satírica. Perfeito. Tá? Ele está falando de amor? Não. Está falando de amor pela cidade da Bahia? Não. Tá? Tem erotismo aqui? Também não. É religiosa? Ele está falando de Deus? Não. Está falando de pecado? Não. Está falando de céu e inferno? Não. Está falando de bem, mal? Não. Ele está falando de uma questão social, né? Que é o estado da cidade da Bahia. O que fora a cidade da Bahia e o que naquele momento a cidade da Bahia se tornou. E o que ele queria que a cidade da Bahia voltasse a ser. Então, é um poema circunstancial. É uma sátira, ele está criticando. Então, primeiro elemento, poesia satírica. E aí a gente começa, né? O primeiro quarteto, pessoal, é genial. Ele faz um cruzamento. A fusão está no primeiro quarteto. A fusão do eu lírico com a cidade da Bahia se dá no primeiro quarteto. O que ele diz no primeiro quarteto? Ele diz assim: Triste Bahia, né? Então ele já começa o quão dessemelhante, né? Ou seja, você já tem um tom melancólico, né? Dessemelhante, o quão mudada você está. No segundo verso, ele começa a fusão dele com a cidade. Triste Bahia, né? Começa aí uma ligeira personificação. Ó quão mudada você está. No segundo verso, se dá a fusão. Estás e estou. Quem está dessemelhante? Bahia. Ele também está dessemelhante. Ele também não é mais o mesmo. A Bahia, no presente, mudou, né? Ele também mudou. Ó, do nosso antigo estado.
ambos mudaram. Tanto ele, aqui, tanto ele, né, quanto a Bahia. Ambos mudaram. Como eles estão? Pobre, te vejo a ti. Né? Como é que a Bahia está? Pobre. A Bahia está pobre. Né? Salvador está pobre. Como que ele está? Né? Ele acompanha, né, o estado de espírito, o estado material da cidade da Bahia. Ó, pobre Bahia, eu te vejo. E como que a Bahia o vê? Empenhado, pessoal, é endividado. Então, quer dizer, aqui começa a fusão. Ambos estão dessemelhantes. Tá? Então, se ele está endividado, a Bahia está pobre, como que ambos eram? Aí ele vai falar aqui, ó. Rica, te vi eu já. E você, Bahia, já me viu como? Abundante. Então, como é que era a Bahia no passado? Era abundante, repleta de cana-de-açúcar, cheia de riquezas. Como que ele era? Abundante no passado. Como que ele é hoje? Endividado. Como que a Bahia está? Pobre. Então ele cria, né, esse jogo, né, essa relação entre o passado e o presente é uma construção argumentativa, né? Ele fica o tempo inteiro, quer dizer, no primeiro quarteto ele fala do presente e do passado. Aqui e aqui ele fala o que provocou essa dessemelhança, e aqui ele sonha como poderia ser o futuro. Então, no poema, você tem um jogo temporal aí entre o passado, o presente e o futuro. Né? Essa construção temporal, né, é conceptista, é argumentativa. Todo mundo entendeu esse primeiro quarteto? Sim. Todo mundo? Além do David? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aí ele vai falar o que provocou essa mudança. Gente, antes da gente ir para o segundo quarteto, apareceu questão social aí, apareceu, né? Ele fala só que a Bahia era rica, ficou pobre, ele era abundante, ficou endividado. Mas ele não explicou quem foram os responsáveis por isso. Tá? Vamos ver agora o próximo quarteto. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Olha a questão histórica aqui. Olha o contexto histórico aparecendo aqui, né? Olha o elemento causador da dessemelhança da Bahia e do poeta, né? Que elemento é esse? O que provocou toda essa mudança? Que está no segundo quarteto. Quem foi o responsável? A queda no açúcar e o fato de vieram para cá os imobiliários, não foi? Isso, mas, Ana, no verso, porque você está interpretando, no verso, de maneira denotativa, quem foi o responsável? Eu quero que você me diga o verso.
aqui, ó, você está interpretando, tá certo. A responsável de tudo é o açúcar. Mas neste quarteto aqui, quem foi o responsável por tudo que provocou toda essa desgraça? Qual é o verso? Os negociantes portugueses? Hã? Os negociantes portugueses? Tem uma coisa que é mais forte que os negociantes portugueses. A máquina mercante? A máquina mercante. Por causa das invasões holandesas? Exatamente. A máquina mercante. Então, o primeiro verso. O que eu acho que o David falou está errado. O que ela falou está errado? Não. Mas imagine que eu, na FUVEST, peço para você transcrever o verso que melhor denote o responsável pela dessemelhança do poeta e da Bahia. É a máquina mercante. E a ideia de máquina mercante, né, dá essa ideia de engrenagem, dá essa ideia de negócio, dá essa ideia de negociante, dá essa ideia de algo que foi trocado e que está sendo trocado, né? Trocado aonde? Na sua larga barra, né? Na sua praia, no seu litoral, né? Tem entrado, né? O tráfico do açúcar, o roubo de açúcar, sei lá, a lavagem do açúcar, né? Então, a máquina mercante é o responsável, né, por essa dessemelhança. Aí depois ele vai reafirmar essa ideia mais ainda. Ele vai dizer: deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis. Olha como a Bahia está sendo ingênua. Tá? A Bahia trocou, né? Que a abelhuda, né? A Bahia achava que era esperta, mas ela trocou o açúcar excelente por drogas inúteis. Drogas essa, Bahia, e aí personifica a cidade, que você aceita do esperto Brichote. Brichote é um termo pejorativo para estrangeiro. Português brichote é aquele estrangeiro que vem aqui a explorar a terra que não é dele. É um tom pejorativo, né? Os portugueses espertinhos, sagazes, eram chamados de brichotes. E o que a Bahia fez? Deu para esses brichotes o açúcar excelente em troca de drogas, o quê? Inúteis. Olha a crítica aqui. Então, aqui nesse quarteto e aqui nesse terceto, o que você tem? Você tem uma questão histórica. A relação que se estabelece, ou melhor, a relação que se discute aqui é justamente a exploração corrupta da metrópole sobre a colônia. E essa exploração é tão grande e é tão injusta que ela foi responsável por uma mudança de estado da cidade da Bahia. Tanto que a Bahia era rica no passado, por conta dessa mudança, ela
está pobre e ele acompanhou esse processo de decadência, esse processo de degradação, né? Ele acompanhou isso, né? Antes ele era abundante, agora ele está empenhado. Uma coisa que eu queria perguntar, tem alguma figura de linguagem aqui? Tem alguma figura de linguagem? Sim ou não? Ana? Em qual parte, prof? Que está aqui, ó. Eu não sei se está aparecendo. Ah, o que você pegou, ok. Qual é a figura? Não tem como a Bahia ver ele, então seria personificação? Tem a personificação da Bahia. Mas aqui é onde eu não sei se está aparecendo o que eu demarquei. Está aparecendo? Tá, mas você demarcou 2 linhas. Isso. Qual é a figura de linguagem que está aqui? Antítese. Responde rápido. Quem falou? Antítese. Felipe, muito bem. Aonde que está a antítese, Felipe? Explica para mim. Pobre, rica, empenhada e abundante. Perfeito. Tem uma antítese aí, ó. Aqui, ó. Pobre, rica, ó, abundante, empenhado. Tá? Tem uma antítese também, Felipe, entre presente e passado. Também é uma antítese, uma oposição. Ok? E aí, ele termina o soneto com a ideia de futuro. Só que essa ideia de futuro, ele também coloca uma questão social. Aí eu pergunto para vocês, eu vou ler o terceiro e eu quero que vocês me digam qual é a questão social que ele coloca. Diz assim: ó, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Qual a questão social que ele está colocando aí que se liga com a ideia de futuro e, ao mesmo tempo, se liga com a ideia de passado? Qual é? Professor, rapidinho. O Samuel tá com a mão levantada. É que eu não estou vendo. Peraí. Eu tenho que voltar para lá, né? É que eu não estou vendo. Tudo bem. Bom dia, boa tarde, Manuel. É a Sara, na realidade. Tá bom, Sara. Desculpa, Sara. Que eu Não, fica tranquilo, pelo amor de Deus. Fala. Pode falar. Nesse momento que ele escreve Simples Aceitas do Sagaz Brichot, quando ele traz esse termo pejorativo para estrangeiro, eu já posso entender isso como uma forma Crítica. de nacionalismo, porque com certeza a família dele não é brasileira da raiz, né? A família dele veio de outro lugar, mas ele já trata o estrangeiro como com um termo pejorativo, e é uma data bem próxima, né, de toda a história do Brasil, do começo, né? Mas eu já posso dizer que ele já tem uma... Pode sim, saber por quê? Porque o Gregório de Matos, ele foi, para ele ter estudado direito, significa que a família dele era uma família abastada. Era uma família que também explorava o açúcar e que perdeu a exploração desse açúcar para quem? Para a figura do estrangeiro. Como ele perdeu, por isso que ele está pobre, endividado. Então, tem esse nacionalismo dele também, isso é correto, e tem, sobretudo, um sentimento de revolta, né? Porque a família dele agora está pobre
porque vieram estrangeiros para cá e agora estão explorando o que antes era explorado pela família dele. Então, o que você falou, todo sentido. Você tem um sentimento de nacionalismo, sim, uma xenofobia, melhor dizendo, né? Porque quando ele fala Brichote num tom pejorativo, ele está sendo xenofóbico. Agora, por que ele está sendo xenofóbico? Porque a família dele está empenhada, né? Está endividada, né? Porque perdeu a boquinha, né? Para o português estrangeiro. Ok? Então, você tem muito mais do que... você tem o nacionalismo acompanhado de uma xenofobia, né? Uma aversão ao estrangeiro, com certeza. Então, mas a família dele, ele próprio não se vê como estrangeiros ou como descendentes. Não se vê, não se vê, não se vê. É um pouco esquisito, né? Então, apesar dele não... aí, eu não sei te dizer, a gente teria que ler, por exemplo, o romance da Ana Miranda, O Boca do Inferno, porque ela pega a biografia do Gregório de Matos e ficcionaliza e transforma no romance. É um romance maravilhoso, né? Eu sei que é maravilhoso, apesar de eu não ter lido, mas ela conta as origens, etc. e tal. Mas ele não se vê como português, né? Interessante. Ele se vê como brasileiro, né? Ou como detentor daquela terra, digamos assim. Interessante. Posso tirar mais uma dúvida só? Pode, claro, pode falar. Quando ele escreve pelas drogas inúteis, eu posso tomar nos dois sentidos isso, o literal e o... Qualquer coisa que vem de fora, ele trata como... Pode, qualquer porcaria. Tipo assim, Entendi. Bahia, você é tão idiota que você troca o açúcar por qualquer tranqueira. Tá bom. Sabe, fútil, qualquer coisa que não tem valor, sabe? Qualquer droga inútil mesmo. Que na verdade é um comportamento brasileiro, né? A gente faz isso até hoje, né? A gente valoriza muito mais o que tem lá fora do que o que tem aqui dentro e faz essa troca, né? Então, com certeza, as drogas inúteis aí, qualquer droga. Com a própria literatura, né? Na realidade, sempre a gente nunca ouve falar sobre as coisas brasileiras. Sim, a gente tende a nunca valorizar o que nós temos aqui, sempre o que é de fora é melhor, né? Uhum. Eu até me coloco como um pouco culpado nesse sentido, mas entender, achar que o que é de fora é melhor. Eu tinha essa mania, né? Mas você só sente o valor que o Brasil tem quando você está lá fora e aí você vê o quão o Brasil é precioso. Então, você pode falar mal, os outros não podem. Uhum. É igual em escola, né? Você pode falar mal da escola, você pode descer o pau na escola. Mas se você pegar alguém falando mal da sua escola, você vira um bicho, né? Você pode falar mal da sua família, você pode falar mal do seu irmão, mas se alguém falar mal, você... Entendeu? Então, é bem esse olhar mesmo. Não, do meu irmão pode falar mal à vontade, não tem problema. Você não vai falar mal do David, hein? Pode falar mal de todo mundo, menos do David. Tá bom, não falo do David. Ó. Agora, uma pergunta para o último terceto, gente. Eu quero que vocês pensem aí. Que relação se estabelece entre o passado e o futuro com a questão social que aparece no último terceto?
Uma pergunta dissertativa. Professor. Espera só um minutinho, vou reformular. Okay. David. No último terceto, aparece uma questão social importante. Ponto. Explique de que maneira esta questão social se relaciona com a ideia de passado e futuro. Perfeita pergunta. Querem que eu repita? Ó, no último terceto, esse daqui, ó, há uma questão social importante. Explique de que maneira esta questão social se relaciona com a ideia de passado e futuro. Posso falar o que eu acho? Pode, vamos lá. Eu interpretei da seguinte forma: naquela época, as únicas pessoas que podiam ter roupas, esse tipo de capote, de algodão, ainda mais com essa palavra que ele usa, sisuda, traz uma ideia de alguém rico, alguém nobre. E era o que ele desejava que acontecesse, que de repente a Bahia voltasse a ser dessa forma. Mas que ela era antes. Aí você julga a ideia de passado. Como que a Bahia é agora? Não está explícito aqui. Pobre. Pobre. Não está explícito aqui. Está explícito lá no primeiro quarteto. Como que a Bahia é agora? Pobre. O capote da Bahia no presente é de algodão? Não. Não. Tanto que ele usa o mais que perfeito aqui. Como que ele quer que a Bahia volte a ser? Né? Ó, quisera Deus que de repente amanhã, ó, você tem a ideia do futuro, um dia amanhecerás, o amanhecerás dá a ideia de futuro. Então, Bahia, quisera Deus que no dia de amanhã, né, você acorde tão séria, né, sisuda, vem de siso, né, tão responsável, né, como outrora fora de algodão a sua roupa, a sua vestimenta. Como que é a vestimenta da Bahia agora? É de algodão? Não. Provavelmente é de chita, porque a Bahia está pobre. Se você, Bahia, amanhecer com juízo, quisera Deus que você volte a ser como era antes, rica novamente. Essa é a relação social que se estabelece. Tem que avisar para ele que nunca aconteceu. Por enquanto, não. Nunca aconteceu. 2020. Alguém precisava avisar para ele que até hoje, na coitada da Bahia, gente. Coitada da Bahia, né? Foi dilapidada, furtada, usurpada, aviltada, tipo, Salvador, coitada, né? E o Brasil como um todo, o Brasil como um todo, né, não amanheceu sisudo, né? E nós nunca tivemos novamente um capote feito de algodão. Nós continuamos sendo de chita, né? Ok, gente? Tudo bem? Todo mundo... Professor, isso é uma antítese também? Uma antítese também. Perfeito. Tá? Uma antítese implícita, né? O capote que fora de algodão. O que provoca a antítese? O uso do verbo, né? Que está no pretérito, se não me engano, gente. Eu não dou aula de português há tempo.
se não me engano, está no pretérito mais que perfeito, passado do passado, né? Aham. Assim, você tem uma antítese aqui, né? Entre algodão e aquilo que era, né? Então, você tem uma antítese também, tá? Então, assim, perceberam que o poema é barroco sem falar de religiosidade? Aonde que está o barroquismo aqui? Na fusão que ele estabelece entre a antítese do passado e a antítese do presente. Tá? Tem a questão histórica aqui, né, colonial, tá? Aqui, né, ele também tem uma personificação da Bahia, né? Uma prosopopeia. Ó, quisera Deus, Bahia, que você amanheça tão ajuizada, né? Que seu capote seja de algodão. Aqui, além da antítese, você tem uma prosopopeia aqui, né? Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Sim. Sim? Todo mundo entendeu, gente? Se alguém não entendeu, por favor, não hesite em falar que eu explico novamente. Ah, beleza? Posso ir para o próximo? Vamos lá. Descreve o que era, naquele tempo, a cidade da Bahia. Então, eu vou ler o soneto, de novo, um soneto, tá? E depois a gente analisa. Sempre, o que a gente vai analisar? O contexto histórico, o projeto literário, o cultismo e o conceptismo, tá? A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. É bem contemporâneo esse poema. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sobre os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muitos pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Aí tem uma nota aqui que diz, trazidos sob os pés os homens nobres, na visão de Gregório, os mulatos em ascensão subjugam com esperteza os verdadeiros homens nobres. Vamos lá. É satírica, religiosa ou amorosa? Satírica. Satírica. Beleza. Então vamos começar pelo primeiro quarteto. Tá? A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Tem uma questão social aí envolvida? Sim ou não? Bolsonarismo. Oh, total. Eu não queria falar para vocês não falarem que eu sou bolsonarista. Deus me livre, não sou bolsonarista. Desculpa. Bom, enfim. Eu não queria falar, mas total. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não, no entanto, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Qual é a figura de linguagem que está presente aí? Não seria hipérbole, né? Não. Não. Deixa eu ver. De novo? Antítese de novo. Aonde que está a antítese? Fala, A cozinha e o mundo? A cozinha e o mundo, perfeito. Tá? Um grande conselheiro
é uma crítica social que nos quer governar. Cabana e vinha, né? Então, a cada canto da Bahia, porque ele descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Então, a cada canto da Bahia há um grande conselheiro que nos quer governar. Só que esse conselheiro, esse deputado, esse governador, esse presidente, esse padre, não sabe governar a sua cozinha, que é um espaço pequeno, e podem, né, por questões democráticas, já que foram eleitos democraticamente, governar o mundo inteiro. Tem uma oposição, uma antítese entre cozinha e mundo. Isso é uma antítese. Isso é a cidade da Bahia. Aí ele continua, né? Então tem um contexto histórico aqui que é atual, né? Isso serve para os dias de hoje, né? Os nossos governantes não conseguem governar a sua cozinha do Palácio do Planalto e quer governar o mundo inteiro, né? Tá aí a educação desgovernada, né? O Ministério da Saúde desgovernado, né? Enfim. Em cada porta, né, da cidade da Bahia, um bem frequente olheiro, um fofoqueiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Tem figura de linguagem aqui? Qual? É uma gradação, não é? Uma gradação. Pesquisa, espreita, esquadrinha. Perfeito, uma gradação. Tá? Então, em cada porta tem um fofoqueiro que fica cuidando da vida dos outros, do vizinho e da vizinha. O que esse olheiro, fofoqueiro, faz? Pesquisa, escuta, espreita, persegue, esquadrinha, né? Tem uma gradação aqui. Para o levar à praça, para contar na praça, e ao terreiro, para contar para todo mundo. Tá? E ele vai falar dos mulatos. Olha como a questão histórica está muito presente, né? O Gregório não era mulato, o Gregório era branco. E como ele vai falar dos mulatos, muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, né? Então, o que ele diz sobre os mulatos? Trazidos sobre os pés os homens nobres. Na visão de Gregório, os mulatos em ascensão subjugam com esperteza os verdadeiros homens nobres. Então, aqui você tem uma ligeira revolta, uma ligeira não, né? Porque dos mulatos libertos, porque o mulato é a mistura do branco com o negro. Então, havia muitos mulatos libertos, ele chama de desavergonhados, né? Que faziam referência aos homens brancos, posta nas palmas toda a picardia, né? O que seria posta nas palmas toda a picardia? Né? Picardia, picaretagem, malandragem, né? Então, ele está descrevendo as pessoas que habitavam ali, esses homens que supostamente eram nobres e não eram, esses mulatos que ele chama de desavergonhados, estupendas usuras nos mercados, né? A inflação, né? Todos os que não furtam, muitos pobres, né?
Quem não rouba é muito pobre. Ou seja, aqui é a ideia camoniana que aparece, né, de desconcerto do mundo. A ideia é que se você não rouba, isso vai aparecer na poesia satírica do Gregório muito, né? Se você rouba, você se dá bem. Se você não rouba, você se dá mal. É a ideia de desconcerto, né, que está presente aqui, né? Todos os que não furtam são muitos pobres. E eis aqui o que é a cidade da Bahia. E o que é a cidade da Bahia? É uma cidade repleta de pobres, miseráveis, que não roubam, né? Uma cidade com mercados inflacionados, com malandros, picaretas, que se fazem de nobres, com mulatos desavergonhados, com gente fofoqueira que cuida da sua vida e com governantes incapazes de governar a sua própria cozinha e querem governar o mundo inteiro. Ou seja, eu posso dizer que essa cidade da Bahia é a alegoria do Brasil de hoje? Sim ou não? Sim. Sim. É a alegoria de Sucupira? Sim. Mas Sucupira, diga-se de passagem, se passa na Bahia, né? Então, quer dizer, olha o quão contemporâneo é este poema, né? É esse soneto. Tem contexto histórico aqui? Tem, né? O governante que não consegue governar, né? É poesia circunstancial, tá? Ele tá falando das pessoas que cuidam da sua vida. Tem a questão social, tem a questão do preconceito, tem cultismo, tem figuras de linguagem. Perfeito. Beleza? Até aqui? Tudo bem? Professor, Oi, pode falar. nessa parte em que ele fala sobre os mulatos e em outros poemas dele também, parece haver um tom de racismo, né? Só que o racismo não era uma ideia ainda... Já existia esse conceito de racismo? Não, o conceito de racismo, de preconceito, não, ele vai ser formulado, na verdade, no segundo 800, né? O conceito, o preconceito, né? Mas ele já existia, né? Tanto que quando a gente pegar a poesia erótica dele, ele vai falar das mulatas. E as mulatas vão aparecer sempre de maneira erotizada, né? Pronta para ser usada. Então, ele está sendo preconceituoso? Tá. Está sendo racista? Tá. Né? Mas o conceito do que é racismo ainda não foi formulado, né? Somente a partir do segundo 800, em meio às teorias naturalistas, né? O positivismo, né? A seleção natural do Darwin, né? Então, o conceito em si, a nomeação do conceito ainda não, mas o preconceito sim, né? Tanto é que soa até com um ódio, né? Muitos mulatos desavergonhados, né? Ele tem uma raiva até desses mulatos, né? Que ficam lá puxando o saco dos homens nobres. É que é um pouco estranho, né? Porque ele parece ter esse tom um pouco meio nacionalista, mas ao mesmo tempo o Brasil é essa mistura. É que, na verdade, ele é um rico que se fudeu para o estrangeiro, ele tá com raiva. Então, eu não queria falar desse jeito, né? Parece ser um cara meio... Na verdade, é isso. Eu sou rico, brasileiro, aí o estrangeiro veio aqui, enriqueceu, eu me endividei,
e estou com raiva agora dessa sociedade. Ele não está sendo bonzinho, ele não foi injustiçado, ele veio de uma família abastada, né? O Gregório era abastado, ele estudou direito em Coimbra, se não me engano, né? E quem estuda direito em Coimbra no século XVII? Família rica, né? Donos de fazendas de açúcar. Ok, gente? Tudo bem? Tudo. Então tá, na próxima aula a gente continua e a gente vai agilizar mais um pouquinho, para a gente conseguir finalizar esses poemas. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, Manu. professor. Ficou claro, pessoal? Não foi prolixo? Não foi prolixo? Não, foi Não. muito bom. Ficou muito Não, bom foi esse ótimo. modelo. Tá bom, então. Então tá, gente, não tô vendo vocês que eu não consigo voltar de novo. Então, beijo. Tchau, professor. Prof, pra Obrigado. você ver a professor. gente de Muito novo, obrigado. tem que parar de compartilhar. Tem que parar de compartilhar aqui. Pra você ver a gente de novo. Ah, tá, beleza. Tá bom. Tchau, prof. Obrigada. Tá viu? bom, Tchau, gente. prof. Obrigado. Obrigada. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.